Era uma manhã de domingo, ensolarada e tranquila, quando o pastor João se levantou para mais um culto na pequena igreja da cidade de São Rafael, onde ele servia há mais de 15 anos. Ele era conhecido por todos na cidade como um homem de fé inabalável, alguém que, junto com sua esposa, Marta, e seus 2 filhos, sempre estava à disposição para ajudar a comunidade em momentos de necessidade. Mas o que muitos não sabiam era que, por trás daquela imagem de força, havia uma história de luta, dor e superação, uma jornada que quase os levou à ruína espiritual e familiar. João não nasceu em uma família religiosa. Na verdade, ele cresceu em um lar marcado por brigas e abuso. Seu pai, um homem violento, lutava contra o alcoolismo, e sua mãe, uma mulher resignada e silenciosa, fazia o possível para manter a família de pé. Na juventude, João buscou alívio em diversos vícios, tentando encontrar uma saída para a angústia e a dor que sentia em casa. Foi durante um encontro inesperado, aos 19 anos, em uma pequena igreja evangélica, que ele sentiu pela primeira vez a presença de Deus. Ali, naquele modesto templo, ele caiu de joelhos, chorando pela primeira vez em anos, e entregou sua vida a Cristo. Esse foi o início de uma jornada que mudaria completamente sua vida. João deixou para trás os vícios e começou a estudar teologia. Alguns anos depois, conheceu Marta, uma jovem mulher de fé igualmente forte que o acompanharia em sua missão de espalhar a palavra de Deus. Juntos, construíram uma família baseada em princípios cristãos e dedicaram suas vidas ao serviço pastoral. Com o tempo, João foi convidado a liderar a Igreja de São Rafael, uma congregação pequena, mas acolhedora, que logo se tornou o coração da comunidade. Os primeiros anos no ministério foram abençoados. A igreja crescia, e João e Marta eram vistos como exemplos de uma família cristã sólida e unida. Seus filhos, Lucas e Ana, cresceram dentro da igreja, sempre participando ativamente das atividades religiosas e ajudando os pais no que podiam. Parecia que Deus estava abençoando a família de todas as formas possíveis, e João sentia uma alegria profunda em poder servir e liderar sua congregação. No entanto, nem tudo permaneceu tranquilo. A vida, como tantas vezes acontece, começou a apresentar desafios inesperados. Foi durante o 10º ano de seu ministério que as primeiras tempestades começaram a se formar. Tudo começou quando Lucas, o filho mais velho de João, entrou na adolescência. Lucas sempre foi um menino tranquilo e obediente, mas com o tempo começou a se afastar da igreja e a demonstrar um comportamento rebelde. Inicialmente, João e Marta acreditaram que era apenas uma fase, uma crise passageira da adolescência. Mas logo ficou claro que algo muito mais profundo estava acontecendo. Lucas começou a questionar a fé, a desafiar a autoridade dos pais, e pior ainda, se envolveu com um grupo de jovens que o levou ao uso de drogas e comportamentos autodestrutivos. João sentia-se impotente. Como um pastor, ele estava acostumado a aconselhar e guiar outros em sua fé, mas agora enfrentava uma batalha dentro de sua própria casa. A igreja, que antes era um refúgio de paz e comunhão, passou a ser um lembrete constante de sua própria falha como pai. Ele orava todas as noites por seu filho, pedindo a Deus que o trouxesse de volta, mas a situação só piorava. Lucas se distanciou ainda mais da família e, em uma noite, após uma discussão acalorada com João, saiu de casa, prometendo nunca mais voltar. A partida de Lucas foi devastadora para a família. Marta, que sempre foi uma mulher forte, caiu em profunda tristeza. Ela culpava a si mesma e a João pelo que havia acontecido, questionando se estavam tão focados na igreja e nos outros que negligenciaram o próprio filho. Ana, por sua vez, a filha mais nova, começou a se fechar emocionalmente, temendo que o conflito familiar pudesse separá-los ainda mais. Nesse ponto, João sentiu que sua fé estava sendo testada como nunca antes. Ele, que havia ajudado tantas pessoas a encontrar forças em Deus, agora se via em um deserto espiritual. A igreja, antes sua fonte de alegria, agora parecia um fardo pesado. Ele começou a se perguntar se estava mesmo apto para ser pastor, se falhara como líder espiritual
e como pai. Por muitos meses, João lutou com esses sentimentos de culpa e inadequação. Sua relação com Deus se enfraqueceu e ele passou a pregar mecanicamente sem a paixão que antes o movia. Marta também estava profundamente abatida, e a distância emocional entre eles crescia a cada dia. O casamento, que sempre fora uma rocha, agora parecia desmoronar, à medida que ambos tentavam lidar com a dor de maneiras diferentes. Foi em meio a essa escuridão que algo inesperado aconteceu. Em uma noite, enquanto orava sozinho na igreja, João finalmente se quebrou diante de Deus. Ele se ajoelhou no altar e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, confessou sua fraqueza, seus medos e sua dor. Pela primeira vez em meses, ele não pediu por respostas ou soluções. Ele simplesmente entregou seu fardo a Deus, reconhecendo que não tinha controle sobre a situação e que sozinho não poderia salvar sua família. Naquele momento de rendição, João sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele percebeu que sua missão como pastor e como pai não era salvar seu filho por conta própria, mas confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, cuidaria de Lucas de uma maneira que ele não podia compreender. João se lembrou das palavras de Jesus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele se agarrou a essa promessa e decidiu confiar plenamente em Deus. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar. João e Marta, que estavam à beira da separação emocional, começaram a se abrir um com o outro. Pela primeira vez em meses, conversaram honestamente sobre seus medos, suas culpas e suas esperanças. Decidiram que, em vez de se culparem pelo que aconteceu com Lucas, precisavam se unir em oração e acreditar que Deus ainda tinha um plano para a vida de seu filho. Essa renovação espiritual os reaproximou, e o amor que eles tinham um pelo outro começou a ser restaurado. Enquanto isso, Ana, que havia se fechado em seu próprio mundo, começou a se abrir com os pais. Com o apoio da família e da igreja, ela também encontrou força para lidar com a situação e começou a participar de um grupo de jovens que a ajudou a se reconectar com sua fé. Quanto a Lucas, a jornada dele foi mais longa. Por meses, a família não soube onde ele estava. Eles apenas oravam e confiavam em Deus para trazê-lo de volta, de uma forma ou de outra. Foi em uma manhã fria de inverno que a oração deles foi respondida de maneira inesperada. Lucas apareceu na porta da igreja, descalço e visivelmente abatido. Ele havia passado por muitas dificuldades e estava emocionalmente destruído. Porém, naquele momento, ele também estava pronto para se reconciliar com a família e, mais importante, com Deus. João e Marta o abraçaram como o pai do filho pródigo, não com recriminações, mas com amor incondicional. Aquele foi o início de um longo processo de cura, tanto para Lucas quanto para a família inteira. Lucas aceitou ajuda, foi internado em uma clínica de reabilitação e, com o tempo, encontrou seu caminho de volta à fé. Hoje, anos depois, a história do pastor João e de sua família é contada como um testemunho de superação na igreja de São Rafael. Não foi uma jornada fácil, mas, através da fé, da confiança em Deus e do amor incondicional, eles conseguiram superar a maior crise de suas vidas. João continua pregando, mas agora com uma compreensão muito mais profunda do poder transformador da graça de Deus. Ele aprendeu que, como pastor, nem sempre terá as respostas, mas que sua missão é apontar as pessoas para aquele que tem.